Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Roda do Dharma. Se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor, informa aí nos comentários, tá? Então a gente está dando sequência nessa data especial, né, que corresponde de 11 de maio até 10 de junho, dentro do período do calendário budista, a gente lembrar do nascimento, iluminação, divulgação dos ensinamentos e o Paranirvana do Buda Shakyamuni, né? Então, durante esse período, aqui na Roda do Dharma, a gente pensou bem sobre como que a gente poderia contemplar esse período. E aí a gente pensou em entender um pouco sobre a vida e a história do Buda Shakyamuni, né? Então, vamos dar sequência à leitura que contempla a história do Buda Shakyamuni e vamos ver o que é que tem de aprendizado para a gente nessa história, né? Então, vou pegar aqui o Buda Dharma. Para quem chegou depois, os vídeos dessa série estão gravados e registrados, tá? Basta vocês procurarem nos arquivos que vocês vão encontrar, tá bem? Então vamos lá. Então agora o príncipe havia se tornado um humilde mendicante, e ele se sentiu renascido, tanto em mente quanto corpo. E com a tigela na mão, pediu por comida nas casas da vizinhança. Mas no início, o príncipe, que estava acostumado a se dedicar com as generosas refeições do palácio, não conseguiu comer a comida desagradável que havia conseguido jantar. Então, ele se dirigiu a um local sobre uma árvore e tentou comer, mas hesitou, sem pensar. Ele estava no ponto de jogar a comida fora, mas repetidamente, atingido pelo pensamento de que agora era um mendicante, buscando um caminho, ele partilhou daquela comida graciosamente. Daquele momento em diante, durante toda a sua vida, o príncipe nunca sofreu por comida. Então, ele entrou em Vesali, que era uma cidade, e visitou o asceta chamado Bhagava, para observar as práticas de seus seguidores. Ele percebeu que eles se vestiam com roupas feitas de folhas e cascas de árvores, e comiam raízes de frutas. Às vezes comiam uma vez por dia, outras vezes comiam uma vez a cada 2 ou 3 dias. Eles veneravam o fogo e a água e dormiam em becos. O asceta explicou os benefícios da mortificação, e ele afirmou: no futuro, devido a essas práticas, você renascerá nos reinos celestiais. Mas o príncipe o pressionou com questões como: quando a alegria dos céus chegar ao fim, não teremos que afundar novamente no mundo do sofrimento? Porque você e seus seguidores cultivam as sementes do sofrimento e buscam seus frutos. O asceta Bhagava não foi capaz de responder de uma forma satisfatória. O príncipe então pensou: mercadores buscam tesouros e se lançam aos mares. Reis buscam expandir seus territórios e guerreiam com outros países. Esses ascetas buscam os mundos celestiais e se entregam a práticas ascéticas. Dessa forma, as questões e respostas continuaram até o cair da noite. O príncipe passou a noite ali, mas estava convencido de que essas práticas não eram o caminho verdadeiro. No dia seguinte, ele partiu e, ao cruzar o rio Ganges, em direção ao sul, se aproximou das vizinhanças de Rajagarha. Então ele visitou uma seta de nome chamado Alara Kalama, que vivia no Monte Sumero, e perguntou-lhe sobre o caminho. Ó Kalama, desejo praticar o seu ensinamento. O asceta respondeu: permaneça aqui comigo se desejar. Permaneça aqui comigo, se desejar. Esse ensinamento pode ser realizado por qualquer um em um curto tempo. O príncipe Siddhartha rapidamente chegou à perfeição daquele ensinamento. O príncipe então pensou: quando Kalama afirma ter realizado esse ensinamento, ele não apenas acredita que isso é verdade, ele não tem dúvidas de que realizou completamente o ensinamento. Dessa forma, o príncipe perguntou: Kalama, qual é a natureza da sua iluminação? Kalama respondeu falando sobre o estado da nulidade infinita.
No estado da nulidade infinita, os pensamentos sobre as coisas materiais são transcendidos e todas as coisas existentes são vazias. E esse é o estado meditativo, no qual realizamos apenas o vazio existente da nulidade infinita. O príncipe Siddhartha então pensou consigo mesmo: Alara Kalama não é o único que possui fé. Eu também possuo fé. Não apenas ele, mas eu também possuo esforço, atenção mental correta, meditação e sabedoria. Eu irei me esforçar para alcançar o estado que, assim se diz, ele alcançou. Em pouco tempo, o príncipe realizou aquele ensinamento e, aproximando-se de Kalama, disse: Kalama, é esta a amplidão do ensinamento que você afirma ter alcançado? Essa é a amplidão, respondeu Kalama. O príncipe Siddhartha então falou: eu também realizei esse ensinamento. Kalama disse: amigo, eu sou afortunado por ter recebido um aluno como você. O ensinamento que eu realizei, você também realizou. O ensinamento que você alcançou, eu também alcancei. Você e eu alcançamos o mesmo estado. Portanto, vamos juntos guiar os nossos discípulos. Mas o príncipe Siddhartha então pensou: esse ensinamento não leva à liberação da delusão. Esse não é um ensinamento verdadeiro e iluminado que é livre da cobiça. Através desse ensinamento, se atinge apenas um estado chamado nulitude infinita. Nulitude infinita. Insatisfeito com o ensinamento, o príncipe então se colocou novamente a buscar. Então, procurando pelo caminho que leva à paz, ele foi até Uddaka Ramaputa, acho que é assim que se pronuncia, e praticou o seu ensinamento. Ali o príncipe realizou o ensinamento de Uddaka. Então ele descobriu que o ensinamento de Uddaka levava apenas à realização de um tipo de estado meditativo, no qual não havia nem consciência nem ausência de consciência. Então ele pensou, o príncipe Siddhartha pensou, esse ensinamento também não leva à liberação da delusão. Esse não é o ensinamento verdadeiro e iluminado que é livre de cobiça. Ele então pensou que, se o estado de nem consciência ou ausência de consciência fossem desprovidos de ego, então mesmo os termos nem consciência nem ausência de consciência deveriam por bem existir. Se por outro lado houvesse um ego, então inevitavelmente deveria haver também uma consciência. Se houvesse consciência e o ser ficasse confuso nas conexões mundanas, então o apego surgiria. Pensando que isso não poderia ser encarado como liberação, ele deixou o Dhaka e colocou-se mais uma vez na estrada em busca do caminho. Incitando-se a seguir a estrada, o príncipe chegou a Rajagarha e foi de casa em casa mendigando por comida. As pessoas perceberam a nobre aparência do príncipe, e se empurravam para caminhar atrás dele. Devido à comoção, o rei Bimbasara finalmente se alarmou. Subindo a torre do palácio, ele viu a aparência majestosa do príncipe Siddhartha à distância. E ele foi atrás do príncipe em sua carruagem até chegar à colina Pandava, fora da cidade. Após uma troca de saudações, o rei disse: apesar de ser um mendicante, você ainda é muito jovem. Você parece ser um príncipe de nascimento nobre. Se você tiver a vontade de reinar, eu gostaria de dividir com você o país em dois. Quase o Tratado de Tordesilhas, né, gente? E você teria a metade. O príncipe então respondeu: eu sou um príncipe do clã Sakya, que mora nas colinas ao pé dos Himalaias. Tendo compreendido que a cobiça é a raiz do sofrimento, eu abandonei toda a cobiça e agora aspiro à paz do Nirvana. Essa é a única coisa que eu busco. O rei ficou profundamente comovido pela nobre mente do príncipe Siddhartha e disse: se você alcançar a iluminação, eu gostaria de ser o seu primeiro discípulo. O príncipe então aceitou silenciosamente a súplica do rei e partiu. Ele viajou na direção sudoeste, cruzou o rio Neranjara e entrou na silenciosa floresta de Uruvela. Essa floresta exuberante e de um belo verde, situada próximo ao rio de Neranjara, com suas margens de areia branca, tornou-se para o príncipe o local para um período de 6 anos de prática no caminho do Bodhisattva. Bom, então fica a dica, né? O próprio Buda
ele precisou de 6 anos para fazer uma transformação efetiva. Então, se aparecer alguém aí dizendo, olha, transformação efetiva em 10 dias, 24 horas, assim por diante, pode correr, porque é pilantragem, tá? É charlatão, pode correr. Então, logo depois que o príncipe entrou no caminho da mendicância, seu pai, o rei Suddhodana, escolheu 5 homens, Kondana e outros 4 pertencentes ao clã Sakya, e ordenou que eles seguissem o príncipe. Ao cumprirem as ordens, eles acabaram se juntando ao príncipe e iniciaram as práticas espirituais também. Durante os 6 anos seguintes, eu vou repetir 3 vezes, tá, galera? Para afirmar assim. Durante os 6 anos seguintes, o príncipe fez uma refeição por dia, ou uma refeição a cada 2 semanas, ou uma refeição por mês. Com as pernas cruzadas, ele se sentou em uma postura digna, e não sucumbiu à chuva, ao vento e ao trovão. Em silêncio, ele nunca sentiu medo. Às vezes ele apertava seus dentes, passava sua língua pelo palato superior e restringia sua mente. A transpiração escorria de suas axilas como se um homem muito forte tivesse pressionado para baixo. Mas sua mente não oscilava no esforço. Sua atenção mental correta permanecia imperturbável. Ao invés de enfraquecer, ele estava cheio de energia e era incentivado por aquele grande sofrimento. Em certa ocasião, o príncipe praticou meditação sem respirar. Quando ele parou de respirar pela boca e pelo nariz, o ar que estava preso dentro dele saiu pelos ouvidos, fazendo um tremendo ruído. O ruído era tão forte quanto o fole de um ferreiro. Ao avançar e parar com a respiração pelos ouvidos, um violento vento interno se elevou em direção ao topo da cabeça. Era como se ele tivesse sido perfurado por uma espada afiada. Em outro momento, violentos ventos internos fizeram com que sua cabeça doesse, como se ele estivesse sendo perfurada por um pedaço quebrado de cerâmica. Em uma outra vez, ele sofreu de febre violenta, como se uma faca de cozinha estivesse rasgando seu estômago, ou como se ele tivesse jogado seu corpo em uma fogueira. E mesmo assim, a mente do príncipe nunca oscilava. Ao ver isso, um homem que pensou que Siddhartha Gautama tivesse morrido, o outro pensou que ele morreria em breve, e um outro suspeitou que ele tinha alcançado a iluminação e atingido a vida de um sábio. O príncipe Siddhartha então decidiu intensificar sua prática e parou de comer completamente. Os seres celestiais ficaram desolados e gritaram: "Você não deve se abster de comer. Se você está determinado a jejuar, nós iremos derramar fluidos através de seus poros, mantendo-o vivo." Mas o príncipe Siddhartha, sem se abalar, rejeitou sua oferta. O príncipe comeu apenas uma parca de ração de feijões. Eu acho que deve ser tipo aqueles enlatados que vendem no supermercado hoje em dia, né? Em pouco tempo, ele se tornou macilento. Seus braços e pernas se transformaram em caniços secos, suas nádegas pareciam com a corcova de um camelo e sua coluna parecia uma corda trançada. Suas costelas se projetavam para fora como vigas de uma cabana, e a pele que cobria sua cabeça se tornou desgastada, como uma cuia semi-amadurecida, que tivesse sido marcada pelo sol. Apenas seus olhos profundos, em suas órbitas, brilhavam como as estrelas refletidas em um poço profundo. Quando ele esfregava sua barriga, poderia agarrar sua espinha. E quando ele esfregava sua espinha, era capaz de agarrar seu estômago. Quando tentou ficar de pé, ele girou e caiu. As raízes dos seus cabelos apodreceram e seu cabelo caía em chumaços. O príncipe então pensou: nenhum asceta ou mendicante do passado, do presente ou do futuro irá passar por sofrimentos maiores do que esses. O Buda queria entender, pessoal. O Siddhartha, ele ainda não era Buda, ele queria entender como é que a confusão surgia para poder ajudar outras pessoas a economizarem tempo, entende? Porque se a pessoa for inventar de meditar, ela vai ter que descobrir tudo do zero. Então é mais ou menos assim.
Vamos supor que a gente está com um problema de coração. Aí a gente diz assim, pô, estou com um problema de coração. Aí tem alguém que diz, olha, eu nunca operei o coração, mas se tu quiser que eu veja teu coração, vai aqui na minha oficina de 3 da tarde que eu tenho um horário assim. É isso, entende? Então assim, o príncipe seguiu práticas que não foram superadas por outros em sua excelência e que levaram ao abandono do desejo. Ele rompeu com os costumes tradicionais. Por exemplo, ao invés de lavar suas mãos após as refeições, ele lambia. Ele recusava esmolas que lhe fossem oferecidas com palavras. Por favor, entre, por favor, pegue isso. E também rejeitava convites e se recusava a aceitar comida de cascas onde havia cachorros, onde havia moscas voando ao seu redor. Ele não comia peixe ou bebia licor. Ele fazia uma refeição por dia, ou uma refeição a cada 2 ou 7 dias. Gradualmente, ele reduziu a quantidade de comida e passava metade de um mês sem comer. Ele comia coisas como cascas de cereais, palhas de grãos, casca de arroz, plantas aquáticas e castanhas e frutos podres. Frutos podres. As árvores somos nós. Para vestir, ele usava sacos, fibras, roupas feitas com tecidos jogados fora, cascas de árvores e pele de animais. Ele passou por todos os tipos de práticas de automortificação, arrancando seus cabelos de sua cabeça, os fios de sua barba, ficando de pé constantemente, ficando na posição de cócoras constantemente, deitando em suas camas de espinho, passando óleo em seu corpo e poeira sobre ele, secando-se próximo ao fogo, imergindo seu corpo na água e suportando o frio, e assim por diante. Dessa forma, a sujeira de anos saía sem precisar ser tocada. Sua pele perdeu o brilho e ele ficou de cor acinzentada, como a cor de uma árvore coberta por musgo velho. Ele era muito cuidadoso em não tirar a vida de pequenas criaturas, certificando-se de não pisar nem mesmo nos menores insetos. Tendo se retirado do mundo, ele evitava as pessoas, fugindo até mesmo dos vaqueiros, cortadores de grama, lenhadores, e assim ele se retirou na floresta. O príncipe, além do mais, dormia às vezes nos cemitérios, onde os cadáveres e os ossos estavam espalhados ou amontoados. Os filhos dos pastores viam o príncipe Siddhartha e cuspiam ou jogavam lama nele, ou quebravam o galho de uma árvore e tacavam um galho de árvore no príncipe, né? Mas a sua mente não sentia raiva por essas crianças. Suportando tais práticas ascéticas, ele realizou aquilo que é difícil de realizar. Entretanto, ele ainda se sentia incapaz de alcançar o Dharma que transcendesse as cobiças mundanas. Ele não conseguiu atingir a sabedoria divina, e aí ele percebeu que as práticas essas práticas que ele havia feito não estavam levando à liberação. Elas não conseguiam extinguir o sofrimento e também elas não traziam sabedoria. Então o príncipe decidiu procurar um novo caminho. Bom, eu vou parar por aqui por causa da questão do tempo, mas é importante a gente entender isso, tá, gente? Que é como se o Buda ele achasse que a liberação do apego e do desejo ela viria por uma questão de isolamento. Ah, não, eu quero resolver minha vida. Eu vou para uma montanha, lá no Vale do Catimbau, em Pernambuco. Aí o Buda percebeu que se isolando do mundo não era a solução. Mas ele teve que fazer isso sozinho, então. Ele teve que procurar entender isso sozinho. Então, por isso que é importante entender a história biográfica do Buda, não como alguém que está tentando idolatrar o Buda, porque o budismo não funciona dessa forma, mas como alguém que está tentando ganhar tempo, poupar tempo. Entende? Porque a pessoa agora entende, olha, se eu for pelo caminho do niilismo, isso não vai funcionar. E o caminho do eternalismo também não, porque isso o Buda já tinha experimentado, né? Porque o Buda era um playboy, entende? Então eu vou ficar por aqui. Amanhã, aos Cuidados da Impermanência, a gente se encontra de novo e amanhã a gente vai começar o capítulo onde o que é que o Buda descobre quando ele senta para meditar e ele chama isso de iluminação. Que diabo seria isso de iluminação, né? Porque agora a gente está vendo assim, bom, o Buda é uma pessoa comum como a gente.
Então, o que diabos é isso que os budistas tanto falam de iluminação? É alguma coisa que só quem está lá no Tibete ou na Índia pode alcançar? Ou é alguma coisa que alguém que precisa acordar de 5:30 da manhã para dar conta da casa e depois fazer os ovos mexidos e o café dos filhos também poderia alcançar? Entende? E depois a pessoa tem que enfrentar trânsito e assim por diante. Prestar relatório mensal, pagar as contas da água, as contas de energia e assim por diante, tá? Então espero que vocês fiquem bem por aí. A gente vai seguir nessa série sobre Sagadawa, quem foi o Buda Sakyamuni, né? Sua vida e seus ensinamentos, até o dia 10 de junho, e espero que a gente possa se encontrar de novo, tá bem? Então fiquem bem por aí e até breve. Tchau, tchau. Valeu, galera.